Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso curso de Teologia da Umbanda. Eu sou o Daniel Gomes, sou sacerdote de Umbanda do terreiro Filhos do Sagrado, que fica aqui em Manaus, e é sempre um grande prazer tê-los nas nossas aulas aí e curtindo um pouquinho desse material que a gente tem preparado para vocês com tanto carinho. E na aula de hoje a gente vai entrar um pouco mais a fundo no que realmente é religião, né? O que é religião e o porquê das diferentes práticas e rituais. Muito se fala, ou muito das pessoas quando entram e querem entrar no terreiro, serem filhos de um terreiro, querem claramente ir para a prática e entender ou vivenciar a experiência de uma incorporação, saber quem é seu guia, saber quem é seu orixá, enfim, né? Todas essas questões mais práticas, digamos assim, mas muitos esquecem de entender o fundamento do que é religião, né? A gente conseguir entender o que realmente é religião. Por que das diferenças entre as religiões, o porquê da diferença entre até entre uma casa e outra, por que existem diferenças nos rituais, o porquê que cada uma das religiões conduz de um jeito ou do outro, enfim. Então, esse módulo é um módulo em que a gente vai tatear esse assunto. Obviamente que eu não tenho pretensão nenhuma de, durante esse tempo aqui que a gente vai passar junto, um pouco mais ou menos de uma hora, entrar a fundo no detalhamento do que é uma religião ou de todas as religiões, mas que a gente consiga tatear um pouco esse conceito do que é religião. E aí, sabendo que as práticas e rituais das diversas religiões são completamente diferentes, é normal e natural que aqueles mais questionadores se perguntem: quem é que tem as práticas e rituais mais acertados? Os católicos, os protestantes, os evangélicos, os espíritas, umbandistas, candomblecistas? Quem que é o Deus verdadeiro? Né? A gente vê muito dessas discussões: é Jeová, é Alá, é Olorum, é Zambi, né? Quem de nós que nunca se fez esse questionamento um dia? E, claramente, qual é o segmento religioso que é o mais correto? Eu, nesse tempo que eu tenho de Umbanda, nesse tempo que eu tenho à frente de um terreiro também, eu não saberia definir. Até porque seria leviano da minha parte dizer e cravar que A ou B é o mais certo, o mais correto, que esse Deus é o Deus verdadeiro ou não. Eu acredito que, já dando um certo spoiler do que a gente vai ver um pouquinho para frente, mas eu acredito fortemente que qualquer religião, seja ela qual for, baseada naquilo que for, desde que evolua o ser humano de alguma maneira e o reconecte com alguma força, com algo que faça dessa pessoa uma pessoa melhor, tá bem feito. Aí, por si só, já basta. E aí, qualquer outra discussão em torno disso, se quem é melhor, quem é pior, acaba caindo por terra e acaba entrando um pouco no molde de vaidades e egos e de tentativas de subjugar o outro, dizendo que o seu é melhor que o outro, enfim. Mas, enfim, a gente vai discutir um pouquinho isso mais pra frente. Mas aí, pra gente entender um pouquinho o porquê dessas diferenças, a gente vai começar explicando aqui o que é religião. Então, se a gente for ao dicionário, religião, uma das definições é a crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. E um outro ponto, uma outra definição, é uma postura intelectual e moral que resulta dessa crença. Então, se a gente for olhar, a religião é um conjunto complexo aí de crenças, práticas, valores
e experiências que unem as pessoas ou grupo de pessoas em torno de uma visão de um mundo espiritual ou sobrenatural. Ela envolve a crença em uma realidade transcendente, em forças divinas ou em princípios cósmicos que dão sentido à vida e ao universo. Parece complexo, mas não é. Ou seja, se a gente for olhar, tentar resumir um pouquinho, a gente está olhando que a definição de religião é quando a gente olha para fora e para dentro. Ou seja, quando a gente tem a crença em algo, um poder, um princípio superior, sobrenatural, no qual nós, seres humanos, estamos, de alguma maneira, ligados e que a gente deve respeito e obediência a esse princípio superior. E também, quando a gente olha para dentro, a gente não pode esquecer que existe sim uma postura intelectual e moral que vem dessa crença, né? Ou seja, o quanto que nós, seres humanos, também nos modificamos em função daquilo que a gente acredita, né? E aí a ideia de religião, né, com muita frequência contempla que essas divindades ou seres superiores geralmente também pertencem a um sistema hierárquico, teriam influência, né, como eu falei, e o poder de determinar o destino do ser humano, né? E os mais comuns, vamos chamar assim, vamos nomear, seriam os anjos, demônios, elementais, deuses e semideuses. Mas a gente também não pode esquecer que, além dessa definição de religiões que têm seres fora do ser humano, a gente pode entender também definições um pouco mais amplas que dispensam essa ideia de divindades e focalizam a sua doutrina no papel de desenvolvimento dos valores morais, dos códigos de conduta e no senso cooperativo em uma comunidade, né? Então, buscando um pouquinho mais a fundo, a gente pode também ver que a religião ela pode ser definida como um conjunto de crenças naquilo que a gente conhece como sobrenatural, divino, sagrado e transcendental. E também um conjunto de rituais e códigos morais que derivam dessas mesmas crenças. Bom, então, só para a gente fazer uma pausa aqui um pouquinho, olhar um pouquinho para aquilo que a gente olhou. Então, quando a gente olha religião, a gente pode olhar que uma definição mais ampla quando a gente consegue ter crença em um ser ou em seres que são superiores, né? E que a gente, de alguma maneira, tem obediência ou respeito a esses seres, mas também quando a gente tem posturas intelectuais, morais e éticas que nos conduzam e que nos evoluam, certo? Bom, algumas literaturas, né, a gente pode entender que desde que em qualquer lugar do mundo, desde que qualquer grupo esteja trabalhando para alcançar novos níveis de conhecimentos com práticas, né, que levem em direção a um Criador, e não importa a doutrina que for seguida, essas pessoas estariam praticando religião, né? Ou seja, desde que em qualquer lugar, quando as pessoas estiverem juntas e que estiverem em prol de algo que os leve em direção a esse poder criador, a religião ali está presente. Por outro lado, obviamente, e a gente não pode esquecer disso, que quando isso não está ligado necessariamente à evolução ou à aproximação de um ser criador, e que o foco passa a ser meramente material, aí a gente claramente não está falando de religião. Independente das pessoas estarem ali reunidas, se o foco não for esse, obviamente que a gente não estaria falando de religião. Então, se a gente for olhar, a gente pode afirmar que todas as reuniões e cultos, sejam espíritas, de umbanda, de nação africana, os cultos evangélicos ou as missas católicas,
a gente pode considerar como religião, desde que cumpram, como eu falei, o objetivo de tentar religar os seus adeptos a esse poder criador, ou energia criadora, ou simplesmente Deus. Tá? Nessa busca por Deus, são várias as doutrinas ou cartilhas que podem ser adotadas, mas independente de quais elas forem, elas sempre deverão conduzir o seu seguidor através de práticas e rituais que elevem ou que o levem a níveis superiores de consciência, pois é somente através dessa elevação de consciência que essa pessoa, esse grupo, tem a possibilidade de se encontrar com o seu Criador ou Deus. Tá? Bom, a gente também não pode desconsiderar que, além disso tudo que já foi dito, tem um conceito que a gente tem que levar muito a sério, e inclusive na Umbanda é um dos pilares, em que é a caridade. Tá? Ou seja, não adianta só a gente estar ali reunido, falando de Deus e que a gente vai estar praticando a religião. Tem algo um pouco mais profundo nisso e que muita gente esquece. E que a gente só vai praticar realmente a religião se a gente conseguir sair um pouquinho da nossa casca, se a gente conseguir abrir um pouco os nossos corações para o mundo, né? Buscando caminhos para nossa elevação e, com certeza, nesse conceito de caridade, se a gente conseguir também fazer com que outras pessoas que tenham menos compreensão ou menos condições, como queiram, evoluam de alguma maneira. É importante que a gente diga que se a caridade também não for feita de boa vontade, não vale de nada, né? Então que a gente entenda que é importante a gente fazer a caridade quando ela vem de dentro, quando a gente se doa de verdade, quando a gente está ali de verdade fazendo aquilo acontecer. Tá? Bom, já quando a gente olha as práticas e rituais que diferentes grupos praticam, a gente também pode entender que que essas diversidades elas acontecem mais pela interpretação que os dirigentes de cada templo dão aos ensinamentos que lhe foram passados por quem lhes ensinou a doutrina que eles professam, e ainda continuam sendo passados intuitivamente pelo seu acompanhamento espiritual. Vamos lá, resumindo, pode parecer mais confuso. Como eu falei, a gente está entrando numa aula que é teórica, e aí, por isso que eu falei, vocês vão e voltam, assistam, porque são conceitos que é importante que vocês percebam e entendam aquilo que a gente está dizendo. Então, não é porque o dirigente não é espírita que ele não recebe parte do seu aprendizado de entidades espirituais. E esses ensinamentos, eles dão às vezes o nome de sopro divino, ou dizem que foi por inspiração do Espírito Santo. Mas o que importa realmente é sabermos que, mesmo que leiam e preguem pela mesma cartilha, você sempre observará, devido a essa interpretação do dirigente, variações nos cultos e missas, mesmo nos templos da mesma religião. Ou seja, mesmo que todos eles estejam bebendo da mesma fonte, lendo do mesmo livro, lendo da mesma cartilha, da mesma Bíblia, do mesmo Alcorão, né? O que quer que seja nesta direção, ainda assim é claro e evidente que haverá variações de cultos em função das pessoas que estão ali discorrendo sobre o assunto. A gente vê muito isso, vamos trazer um pouquinho para a Umbanda, né? Às vezes, casas que nasceram, tem muitas casas que nasceram na mesma origem, que vêm da mesma origem, tiveram a mesma criação, o mesmo
ensinamento, às vezes pais e mães de santo acabam passando de uma maneira bem diferente, né, em suas casas, porque muitos deles acabam tendo ensinamentos, acabam tendo entendimento diferente daquilo que lhes foi passado. Então, veja, vamos só usar como exemplo os cultos, o culto cristão, né? Seja ele católico ou protestante. Se eles que têm um livro, tem como livro de consulta apenas um, a Bíblia, né? Eles variam seus cultos. Como que a gente pode entender que religiosos de outras linhas que não têm um livro padrão por onde se guiarem, como a Umbanda, podem executar rituais exatamente iguais? É muito difícil. Então, em se tratando de grupos espíritas ou espiritualistas, né, essa diferença acaba sendo ainda maior, porque eles têm um contato mais efetivo com entidades astrais que os transmitem com muito mais frequência esses ensinamentos e normalmente são adaptados à condição de cada grupo de trabalho, ou pela interpretação do mediador, ou pelo grau de evolução da entidade que estiver passando. Então, percebam, a gente tem aqui dois exemplos. Os cultos cristãos, em que há uma norma, digamos assim, há a Bíblia, há um livro pelo qual todos eles deveriam seguir e seguem, né, os ensinamentos. Já é difícil você ter igrejas, templos que tenham seus cultos da mesma maneira. Imagina os espíritas que muitas vezes são guiados por entidades que vêm e que os conduzem. Mas essa condução ela é feita baseada em momentos e necessidades daquele grupo, daquela comunidade. Então, também, por mais que sejam cultos espíritas, uma casa não vai ter o mesmo ensinamento, muitas vezes, que os outros. E aí, se a gente for olhar, né, para tentar responder, e aí acho que agora já dá para a gente responder as questões que a gente começou lá no início do tema, sendo simples e direta a resposta, todos estarão corretos enquanto suas práticas e rituais estiverem direcionando seus adeptos à religião com seu Criador. Então, respondendo a pergunta de quais estarão corretos, quais estarão mais corretos, todos eles estarão, desde que eles direcionem os seus adeptos à religação com o seu Criador. E aí, se a gente quiser olhar um pouquinho mais, os rituais, eles são meramente protocolos e rotinas criados ou intuídos pelos dirigentes que visam colocar todos os adeptos em sintonia com o ambiente e com a egrégora local. Aí só para fazer uma ressalva aqui, egrégora, né, é uma força gerada pelo somatório de energias físicas, emocionais e mentais de duas ou mais pessoas quando se reúnem com qualquer finalidade. Então, uma egrégora espiritual, ela é tudo aquilo que é gerado pela soma das energias das pessoas, sejam elas emocionais ou mentais, dentro de um ritual ou de quando elas se reúnem para uma finalidade religiosa. Tá? Então, para que a gente comece, e aí só para entender, a gente passa agora a olhar um pouquinho mais a questão de rituais, né? Então, a gente pode perceber que para se começar qualquer tipo de reunião religiosa, seja em que grupo for, sempre há um ritual de preparação, que pode ser desde o mais simples até os mais complexos, em que são inseridos cânticos, defumações, pregações, orações, palestra, e em qualquer um desses casos, o dirigente, se em qualquer um desses casos, o dirigente conseguir fazer com que os representantes e assistentes entrem em sintonia com as vibrações que se pretende buscar, então o ritual cumpriu o seu papel e ele poderá ser considerado correto para aquele fim. Vamos só fazer uma pausa e olhar um pouquinho os rituais dentro da nossa casa.
né, dentro dos filhos do sagrado. A gente tem, desde o início da gira, desde o início do nosso ritual, situações e ações que são orientadas para que todos ali estejam em algum momento vibrando na mesma energia. Por isso, do ato de bater palmas, por isso que o som do atabaque, além da sua responsabilidade espiritual que ele tem, né, não estou desmerecendo, mas nesse momento ele ajuda a colocar todos numa mesma sintonia, ajuda a colocar todo mundo numa mesma frequência, vibrando numa mesma frequência. A defumação é outra questão, faz com que a gente tenha, de uma maneira sinestésica, vamos dizer assim, todo mundo sendo posto na mesma frequência. Então, a gente acaba trabalhando dentro do nosso terreiro, né, e muitas casas são assim, tanto a questão auditiva, né, visual, porque a gente acaba se focando em um ponto central, no congá, uma imagem, e aí cada um acaba se focando, se centrando em uma imagem específica que te toca, ou, né, de alguma maneira um pouco mais amorosa, carinhosa, enfim, acolhedora. Temos uma questão de som e temos uma questão do nosso corpo. Por quê? Porque a gente, enquanto bate palma e que todos estão aqui vibrando, pendulando, né, de um lado para o outro, batendo palma, a gente acaba entrando em uma mesma sintonia. Bom, e aí, se a gente for olhar esse ritual, a gente pode considerar, e não é porque é da nossa casa, mas vocês vão ver isso em muitos terreiros, a gente poderia considerar correto para esse fim, porque ele cumpre o papel de colocar todos em sintonia e todos mais ou menos vibrando na mesma frequência. Então, se a gente quiser classificar, vamos dizer assim, um determinado ritual, a gente precisa verificar o quanto esse ritual cumpriu o seu objetivo e o que vai poder ser percebido pela força da egrégora que vai se formando, ou seja, pelo quanto esse ritual é capaz de aglutinar o pensamento e todos que estão ali na mesma vibração. Tem muitos, se você for aí um médium vidente ou no nível de participação de todos os que estão ali, tem gente que consegue chegar ao ponto de entender essa egrégora de forma de energia. Tem gente que consegue até enxergar que as cores, o padrão vibracional de uma casa vai se modificando, tá? Bom, como eu falei antes, né, anteriormente, se a gente for olhar no terreiro de Umbanda, a gente abre os trabalhos, tem os rituais, né, de cada uma das casas, tem firmeza das velas, ponto de defumação, algumas orações, os pontos de chamada, alguns cânticos, alguns pontos para chamadas das entidades dirigentes, saudação aos orixás, e aí todo mundo está ali de alguma maneira se conectando a essa energia. E aí, então, passando essa abertura, né, começam os cânticos para a chegada das entidades de trabalho, e a partir daí que a sessão começa a se tornar, vamos dizer assim, um Deus nos acuda. Por que eu estou dizendo isso? Porque até esse momento tá todo mundo conectado, tá todo mundo alinhado naquela egrégora, né, vibrando na mesma frequência, ou tentando vibrar aí na mesma frequência. Mas a partir do momento em que a sessão começa e aí as entidades de trabalho
começam a entrar, a gente chama de Deus nos acuda, porque geralmente a assistência passa a virar uma plateia, né? E quem antes estava atento, né, normalmente pela curiosidade do que está acontecendo ali, começa a disputar um melhor ângulo de visão ou a conversar com o seu vizinho, ressaltando que aquele caso, em que né, o que aconteceu, ou começa o julgamento dos melhores ou dos piores médiums, ou eles começam a levantar, começam a andar, começam a ir para um lado, começam a ir para o outro, começa a fofocar, começa a ver o celular, o Instagram, começa a postar e gravar o vídeo e começa a prestar atenção no atendimento do outro. Enfim, ou seja, até o momento em que a egrégora está sendo formada desta maneira, todo mundo ali focado em, né, e concentrado nos orixás, nos cantos, nos ritos que estão ali, tá tudo bacana. A partir do momento em que as entidades da noite, né, que vão atender ali, começam a chegar e os atendimentos começam a realmente acontecer, aí vira, eu costumo falar para os meus filhos que a gente está numa vitrine. Por que numa vitrine? Porque muitos dos que vão ali, eles estão ali para olhar, né? Todo mundo está vendo e sendo visto. E tá, mas pai, mas isso não é normal? Em todo terreiro isso não acontece? As pessoas estão lá, é difícil, né? Como que você vai fazer com que as pessoas estejam ali concentradas um tempão? Realmente, é difícil. Mas nesse módulo e nessa conversa nossa, nesse nosso bate-papo, vamos chamar assim, é importante que a gente tenha clareza dos efeitos disso, né? Qual é a consequência disso no plano astral? Quando a gente vê o terreiro entrando nessa sintonia ou saindo daquela sintonia que estava, qual que é o plano disso no plano astral? Então, primeiro, né, a egrégora, por mais bem feita que tenha sido no início, antes mesmo de conseguir atrair aí uma boa quantidade de energia, ela começa a desmontar. Então, aqui vem uma coisa que eu sempre falo para os meus filhos. Gente, a gente precisa estar numa corrente, a gente precisa estar focado, a gente precisa estar, né, aqui, foco, junto. Por quê? Porque nesse momento, se o corpo mediúnico não tiver muito coerente, muito coeso, né, se o pessoal não permanecer em estado de concentração, a energia, né, ou a corrente acaba sofrendo e aí acaba tendo um desgaste desnecessário. Então é importante que nesse momento, principalmente nessa, digamos assim, virada energética em que a gente estava todo mundo concentrado, né, no orixá e naquilo tudo, quando a gente passa para o momento de atendimento, é muito importante que toda a corrente, apesar, né, de parar, tomar uma água, alguns vão ali ao banheiro, enfim, o que não é muito recomendado, é importante que quando comece a gira, as pessoas não saiam mais daquele recinto, mas é importante que nesse momento todo mundo esteja muito consciente que a gira está aberta, que os trabalhos estão abertos e que é importante que todos estejam conscientes da sua função ali dentro da gira e que se mantenham atentos e conectados nessa energia para que não haja desgaste necessário. Então, segundo, havendo pessoas realmente necessitadas na assistência, depois que elas forem atendidas, elas, vamos dizer assim, vão servir como ralo, né? Com perdão da palavra, por onde toda a energia do ambiente possa se escoar.
né? E aí, para que se mantenha um nível aceitável energético, a gente com certeza tem que constantemente revitalizar esse ambiente, né? Então, através de todos os médiuns, através da curimba, através de uma elevação de padrão mental e espiritual, após a entrada de pessoas que necessitam realmente, ou seja, em que o desgaste energético é muito grande, seja por aquele médium que atendeu diretamente a pessoa, mas seja pela corrente toda, é importante que todo mundo, de alguma maneira, se firme novamente, se, né, traga novamente como diria um conhecido meu, um amigo meu, a gente ligue o cilindro extra de oxigênio e consiga retomar a energia do terreiro. E aí por isso que os pontos que ficam ali tocando, ou em muitas casas acabam sendo no áudio, na caixa de som, é importante porque isso acaba, de alguma maneira, retomando esse padrão energético do terreiro. E aqui eu vou fazer só uma pequena ressalva, não é o tema da aula, mas é importante que a gente tenha clareza disso. Às vezes, algumas pessoas, a gente vê em fóruns ou na internet, pessoas recriminando casas que usam caixa de som, que usam playlist para conduzir suas giras. E assim, gente, a gente precisa acabar com alguns tipos de preconceito e entender que para você montar uma curimba, para você ter ogãs tocando, né? É óbvio que toda casa gostaria de ter uma curimba ativa, forte, pulsante, porque aquilo de uma certa maneira também é o coração do terreiro. Mas a gente sabe que é muito difícil a gente ter os ogãs ali sempre, né? Ter ogã já é... Quantas casas não tem, né? E ter ali os ogãs comprometidos sempre, treinando, trazendo novos pontos, subindo o padrão energético da casa é muito difícil. Então, muitas casas acabam recorrendo à caixa de som, a playlists. A nossa mesmo, quando a gente começou, a gente não tinha ogã para tocar. E uma maneira que a gente encontrou foi de criar a nossa playlist, a gente tocava ali os pontos e de alguma maneira aquilo ajudava todo mundo, ajudava a egrégora a se manter firme, a se manter ativa, né? E esse é o importante. O importante é isso. Eu sei que os mais ortodoxos, desculpa, os mais ortodoxos vão me recriminar e vão, né? Tem os haters aí, sempre tem, que vão falar que, nossa, que absurdo, porque a curimba, o atabaque tem fundamento? Tem, eu sei que tem, não estou desconsiderando. Mas entre a gente perder uma corrente inteira por falta do atabaque, né, eu prefiro sempre que a gente consiga segurar a corrente de alguma maneira e utilizar esses artifícios, esses recursos, eu não vejo nenhum problema. Bom, feita essa observação, a gente também não pode esquecer que o comportamento dos próprios médiums e cambones apoiam, né, um pouco essa baixa, né, essa perda de energia dentro da corrente. Não é raro você ver médiuns que estão dentro da corrente e estão aqui conversando, estão trocando ideia, alguns já estão até combinando o que vão fazer depois da gira. Eu já presenciei médium que durante o atendimento pegou o celular e estava ali olhando o celular durante a gira, dentro da gira, né? Então, essas são situações que acabam, querendo ou não, deixando a energia, baixando esse padrão vibratório da casa, e é importante que isso não aconteça. É importante que, por mais novo que você seja, né, enquanto médium e esteja ali trabalhando,
que você esteja sempre focado, esteja em prece, esteja vibrando ali, doando sua energia para os trabalhos, porque isso é muito importante, tá? Então, vale aqui uma reflexão de quem está olhando, né? Quem está assistindo a gente, quem está olhando, assistindo o nosso curso, que preste atenção no seu grupo, né? Veja aí se durante todo o tempo de reunião todos estão atentos e com as mentes realmente voltadas para o sucesso do trabalho. E aí você vai conseguir entender, né, se o seu grupo, ou né, as pessoas, ou você mesmo se encaixa naquilo que eu acabei de falar. E aí muda a sua postura. Se for você ou se for o grupo, pensa nos seus atos, pensa na sua postura e tenta ver se não é possível mudar para que você, médium, para que você, corrente, vocês da corrente, sofram menos, tenham que doar cada vez menos energia para a manutenção dessa corrente. E aí a gente vê, às vezes, muitos terreiros, né, em que os médiuns, após a gira, saem acabados, energeticamente acabados. Muitos relatam que no dia seguinte mal conseguem, às vezes, sair da cama ou ficam prostrados em casa, né? Então, um pouco vem disso, desse excesso de doação energética que se faz muito em função dessa baixa da energia, né? Dessa falta de concentração durante o ritual, né? Então, também a gente não pode ser hipócrita, né? E deixar a coisa rolar, achando que não é obrigação do médium e que isso é só responsabilidade do dirigente. Porque se o fulano faz, eu também vou fazer, pois com certeza, gente, mais cedo ou mais tarde vai ter problema, e aí vão ter problemas em decorrência dessa sobrecarga. Bom, e aí a gente não pode deixar de trazer isso para a discussão, que tudo aquilo que eu estou dizendo, pode ter problemas, né? A corrente vai sofrer, os médiuns vão desprender de mais energia, enfim. Bom, quais são os problemas que podem acontecer? São os mais diversos, sendo que quase sempre eles começam pelo abalo da saúde física dos médiuns. Então é importante que vocês, como a gente já conversou nos outros módulos, que vocês, de forma crítica, de forma construtiva, observem o lugar em que vocês estão, né? Observem a casa em que vocês estão e comecem a ver se ali os médiuns, eles constantemente têm algum tipo de problema de ordem física e até mental, né? Tem médiuns que passam a ter problemas psicológicos em função disso, problemas financeiros, problemas familiares, sem que isso necessariamente tenha sido fruto de entidades específicas, mas simplesmente por um tempo, né, acaba tendo um desequilíbrio na vida dessas pessoas entre essa questão de receber e doar energias positivas, né? Ou seja, a absorção de energias negativas ou de baixo teor se faça mais presente naquela corrente e na vida das pessoas. Então, é importante que vocês observem dentro da casa de vocês ou dentro do terreiro que vocês vivem, como é o conjunto das pessoas. As pessoas estão sempre doentes, estão de mau humor, a saúde financeira das pessoas, não estou dizendo aqui de abundância, das pessoas serem ricas, não é esse o ponto. Mas como né? É um ambiente próspero, é um ambiente harmônico, é um ambiente que as pessoas se tratam bem, se dão bem. Se assim for, você pode começar a olhar e entender que os rituais que aquela casa executa,
né? As giras, por exemplo, um exemplo que a gente está dando aqui, são giras que, de uma maneira geral, são equilibradas, por maior que sejam os atendimentos, os problemas que sejam tratados ali, mas essa casa acaba sendo uma casa equilibrada, né? Então, a gente não pode esquecer que a lei mais importante para aqueles que lidam com a manipulação de energia é a chamada lei das afinidades, que diz que os iguais se atraem. Então, quando vocês acabam, né, ou seja, quando os médiums acabam se imantando com energias mais negativas, seja pela sobrecarga gerada em uma sessão ou pela sua conduta moral, os médiums passam a ser cada vez mais foco de atração também para entidades do baixo astral, que sintonizam bem com essa energia e que vão logo aproximando e aproveitando a oportunidade para obsediar de alguma maneira o médium e aumentar esse sofrimento. Então, não esqueçam disso, gente. Quanto maior a proximidade da luz, ou seja, quanto maior o seu trabalho dentro de uma casa santa, dentro de um terreiro, como é o caso que a gente está explicando aqui, maior é a importância de vocês estarem eternamente vigilantes. Ninguém aqui vai ser santo, ninguém aqui vai deixar de se divertir, de sair, de beber, de vez em quando meter o pé na jaca, né, como a gente diz, mas que a gente esteja sempre vigilante nos nossos padrões mentais, em como a gente reage, em como a gente conduz os nossos dias, tá? Mas, e aí, alguns podem chegar e me perguntar, né? Bom, mas e aí? Aonde que estão os protetores dessa pessoa que passou, apesar de estar trabalhando ali no terreiro, de vivenciar o terreiro, é um médium, ele está ali, né, de atendimento, onde que estão os protetores desse médium? Onde que estão os guias desse médium? Eles não deveriam fazer alguma coisa para proteger, enfim? Sim. E quem disse que eles não estão fazendo, né? Ou pelo menos não tentam fazer. Então é preciso que fique bem claro que os processos de deterioração na vida de um médium ou de qualquer pessoa não acontecem do dia para a noite. E até que se estabeleça essa deterioração, vocês podem ter certeza de que muitos avisos são dados aos médios, né? Isso é, né, claro, quando há entidades verdadeiramente positivas ajudando junto ao grupo. Ou seja, a gente aqui está trazendo, eu estou trazendo aqui situações em que a pessoa, ao longo do tempo, foi sofrendo essa deterioração e pode ter certeza que os avisos são dados. Os guias vão dando avisos para que a pessoa mude, para que ela reconduza seu padrão de pensamento, suas atitudes, suas ações, para que esse sofrimento energético não aconteça. Mas, infelizmente, muitas pessoas acabam não entendendo isso, não refletindo sobre isso e deixa a vida me levar, como diria, né? Então, se um grupo ou uma pessoa não é disciplinado, ou não sabe, ou não quer passar, né, aos assistentes a necessidade dessa disciplina, então, fatalmente, vai correr o risco de que amanhã estejam envolvidos com os mesmos problemas daqueles que hoje procuram aquela casa para pedir ajuda. Então, aqui cabe uma ressalva muito forte, muito contundente a todos aqueles que frequentam e que são médiums de um terreiro. Que vocês estejam sempre conectados em uma disciplina, né? E que vocês estejam sempre entendendo aquilo que é necessário ser feito dentro de uma casa santa. Por quê? Porque vocês correm fortemente o risco de amanhã serem aqueles que vão precisar de ajuda naquele mesmo terreiro que vocês estão ajudando, ou em outro, mas vocês passarão
de pessoas que ajudam a necessitados de ajuda por falta, muitas vezes, de disciplina. Então, aqui cabe que o conceito de que para uma participação efetiva em qualquer ritual religioso, gente, em qualquer ritual que seja, é necessário que haja disciplina, que esteja esse conceito vivo na consciência de todo mundo, que a gente deve parar de cometer um mundo de insanidades por aí e começar a assumir as besteiras que a gente faz antes de sair pondo a culpa por tudo que acontece em nossas vidas na religião ou na espiritualidade, né? E que se você for uma pessoa consciente e de bons princípios, como um bandista ou praticante de qualquer outra corrente espiritualista, você tem a obrigação de ser pelo menos honesto com os seus princípios e procurar fazer a sua parte. O que a gente mais vê, e não é raro, são pessoas que realmente não estão disponíveis a assumir as suas ações, assumir as suas atitudes e acabam colocando a culpa na casa e diz, essa casa não é boa, essa casa não presta, a egrégora não é boa, os guias não são fortes e assim vai as mais variadas desculpas, sendo que no final o que conta mesmo é o quanto um médium deveria pensar, deveria refletir, deveria ter consciência de o quanto essa pessoa tem que ser honesta com os seus princípios, o quanto que essa pessoa deveria realmente fazer a sua parte antes de ficar dizendo que o problema está no outro, né? Então a gente também não pode ficar combatendo e atacando, mesmo que por defesa, essa ou aquela religião. Esse é outro ponto muito importante, porque não é com combate a outros grupos religiosos que a gente vai fazer da Umbanda ou de qualquer religião um exemplo a ser seguido. Muito pelo contrário. Se nós, umbandistas ou espíritas ou militantes do culto de nação, enfim, pretendemos ver os nossos santuários e doutrinas respeitados, a gente deve começar primeiramente respeitando as nossas próprias doutrinas, estudando-as e praticando-as honestamente. É isso que eu sempre falo, eu também falo isso muito dentro da nossa casa. Antes de eu querer falar para o outro, eu preciso saber se eu realmente faço, se eu tenho realmente conhecimento daquilo que eu vivo dentro da minha casa, dentro da minha religião. Porque não adianta de nada eu querer atacar o outro se eu não sei metade do que eu deveria saber dentro da minha religião. Não é assim que as coisas funcionam, né? E o limite entre o agredido, muitas vezes, e o agressor é muito fino, é muito curto. Então, fica aqui o recado para que a gente, antes de querer botar o dedo nos rituais e nas práticas de outras religiões, que a gente possa ter clareza e ter consciência daquilo que nós fazemos, daquilo que nós devemos fazer dentro da nossa prática religiosa, seja ela umbandista ou qualquer outra que seja. Então, não vai ser, né, de forma alguma combatendo grupos e doutrinas que vai vigorar a nossa como a dona da verdade, já que nenhuma delas é a dona na totalidade, né? Então é preciso que se observe em cada uma o que há de realmente positivo e para melhor analisarmos é necessário que a gente comece antes por arrumar a nossa própria casa. Que a gente seja consciente de que a grande diversidade de religiões e seitas que existem no Brasil e no mundo são frutos das diversas correntes filosóficas e espirituais existentes no mundo astral e se formam na Terra em virtude da maior ou menor aceitação dos seres encarnados, que a elas, né, vão se conectando e de acordo com o que julgam também melhor para cada um através da lei da afinidade. Então não vamos esquecer, gente, né, que as diversas religiões, os diversos modos de pensar
eles só existem porque também no plano astral existe essa diversidade de pensamento e que nenhum é o dono da verdade, nenhum é melhor do que o outro. Eles são de alguma maneira complementares, né? E que a gente consiga sempre se manter no caminho da busca do verdadeiro, né? Que a gente busque sempre o nosso verdadeiro. Isso é uma coisa que eu sempre falo, que a gente tem como princípio a nossa verdade. Mas, obviamente, que a gente não pode esquecer de que ninguém é dono da verdade absoluta e que o principal objetivo de uma religião deva ser sempre a evolução dos seus adeptos, independente da sua doutrina, das suas práticas e dos seus rituais. Então, esse módulo ele se propõe a mais do que ter só uma definição teórica do que é religião, mas que vocês consigam, ou que pelo menos a gente possa em outros momentos também discutir, e fica aqui aberto o fórum, o canal para vocês fazerem perguntas e que a gente vai respondendo, a gente vai tocando isso próximo, né, uns dos outros, mas que vocês consigam entender que religião é o conceito que a gente tem de se religar, de se conectar a um sagrado, de se conectar a algo que nos evolua de alguma maneira, que nos faça ser pessoas melhores de alguma maneira em essência. E que os rituais são só a forma como as pessoas se organizam e encontram para que isso possa ser atingido. Então, que cada um consiga se organizar de uma maneira que lhe pareça lógica ou que lhe pareça realmente capaz de conectar as pessoas e aquele grupo que estão ali em prol de uma evolução espiritual. E que não há verdade absoluta e que todos estão certos desde que seguidos esses princípios, que todos estão certos, né? E que a gente possa realmente ser capaz de olhar para cada um das outras religiões e entender o que cada um tem de bom. E por que não somar? E por que não aglutinar esse tipo de coisa boa que cada um faz? Então, se uma igreja tem algo que seja positivo em sua comunidade, por que não tentar replicar isso dentro de uma comunidade umbandista, candomblessista que o seja? Se algo que existe dentro de uma comunidade umbandista, candomblessista é bacana, por que não tentar replicar isso dentro de uma comunidade cristã, de culto cristão, qualquer que seja, né? Então, que nós possamos, e aí talvez para finalizar um pouco esse módulo, o que fica aqui para mim dessa conversa toda que a gente teve, né, desse módulo, é que a gente possa construir mais pontes do que muros. Que nós possamos, enquanto religiosos, enquanto pessoas que praticam a religião de alguma maneira, que nós possamos construir mais pontes do que muros. Que a gente possa se juntar mais do que se separar. Que nós possamos, dentro dos estudos teológicos, sejam eles umbandistas, católicos ou qualquer outra, espíritas ou de qualquer outra religião que o seja, que ao invés de nós perdermos tempo em achar as diferenças que nos separam, que nós possamos estudar as nossas afinidades que nos unam. Esse é o princípio de qualquer religião. Se a religião é se religar, que nós possamos, antes também de nos religar a um Deus supremo, que nós possamos criar meios e formas e rituais de nos conectarmos como pessoas, que nós possamos nos conectar com os nossos irmãos, com as pessoas que estão próximas de nós. Então que nós possamos, antes de qualquer coisa, antes de pensar em somente se religar a um plano superior e achar que nós vamos nos evoluir como pessoas, que a gente possa entender que o princípio para que a gente se torne boas pessoas seja também se reconectar e se conectar verdadeiramente com aqueles que nos cercam e que a gente consiga entender que entre as nossas diferenças está justamente aquilo que nos faz sermos iguais. Beleza, gente?
Espero ter conseguido passar aí para vocês um pouquinho desse conteúdo. Eu sei que é uma aula um pouco mais, né, densa, são conceitos. A gente vai passar esse início de curso por conceitos, por aulas mais densas, mais pesadas, em função desse, né, desse arcabouço todo histórico, teórico, que é necessário para que vocês comecem a criar suas raízes, para que vocês consigam fundamentar aquilo que vocês vão ver mais para frente, quando a gente começar a entrar um pouquinho mais nas práticas propriamente dito. Mas é importante que vocês saibam que uma prática sem teoria, ela pode ficar oca, assim como só a teoria sem a prática também fica meio vago. Então, a ideia é que a gente consiga aqui juntar um pouco essas duas partes e que vocês consigam entender essa parte teórica para que quando a gente subir um pouquinho mais a régua, vocês consigam entender de onde vêm as coisas, o porquê dessas coisas, o porquê elas acontecem, quais são os fundamentos que essas coisas acontecem, de onde vieram essas coisas todas que a gente vive. Beleza? Então, peço que vocês vejam, revejam, se for necessário, os vídeos todos que a gente comentou. Na sequência, vocês terão aí uma provinha, um testezinho para poder passar. E é importante que vocês entendam que isso não é punição, não é prova para passar ou não, para deixar de passar, mas para que vocês consigam realmente absorver os fundamentos, absorver o conteúdo que vocês estão estudando, porque isso vai fazer com certeza com que vocês sejam médiums mais capacitados, mais habilitados e que estejam muito mais preparados para aquilo que há de vir à frente no desenvolvimento mediúnico de vocês. Tá certo? Agradeço a todos que estiveram aqui comigo hoje e espero que a aula de hoje tenha sido bastante proveitosa e esclarecedora para muitos de vocês. E a gente se vê na próxima aula. Até mais e axé para todo mundo.